Fala galera, voltamos aqui a mais uma aula do nosso curso de interface gráficas com Java. Vamos hoje continuar o nosso projeto. Quero mostrar para vocês como fazer para calcular o salário líquido do nosso funcionário, agora que já sabemos como pegar o valor de uma caixa de texto e guardar essa informação dentro do objeto do funcionário. Então vou retornar aqui ao código do meu funcionário e temos aqui o getSet da variável salário. O próximo passo vai ser a gente criar um método calcular salário líquido, ou simplesmente salário líquido. Então, logo abaixo do método setSalário, eu vou apertar Enter aqui, e vou criar um método público. Então, vou digitar aqui public. Este método vai retornar o salário líquido, então assim como o getSalário, ele vai ter que retornar um valor do tipo decimal. Então, double. Vou digitar apenas salário líquido. Então vamos lá. Salário líquido. Abre e fecha parênteses. Abre chaves e fecha logo em seguida. Bom, para calcular o salário líquido, vamos levar em consideração a alíquota do nosso INSS que está vigente hoje no Brasil. Então vou abrir aqui na internet. Digitei no Google alíquota INSS e ele já trouxe para mim uma tabelinha mostrando qual alíquota é aplicada para qual faixa de salário. Então vamos utilizar essa informação para desenvolver o nosso sistema. Tá? Então vamos lá. Eu vou declarar uma variável decimal chamada salário líquido. Então double salário líquido e ele vai inicializar com 0. O próximo passo é fazer a comparação do salário baseado na alíquota que já temos. Então, eu vou fazer uma estrutura condicional para isso. Então, se o nosso salário for menor que 1.693,72, lembrando que é com ponto e não com vírgula, como eu coloquei anteriormente, nesse caso é menor ou igual a esse valor. Então, a gente abre chaves e fecha em seguida. O meu salário líquido vai ser igual ao meu salário menos os 8% da alíquota dessa faixa salarial. Então, vou abrir o parênteses e vou colocar salário vezes 8 dividido por 100. O próximo passo agora é fazer a segunda faixa salarial. Ou seja, ele não caiu nessa condição, ele vai cair no else. Só que no else eu tenho que fazer uma outra comparação, porque essa é a segunda faixa de salário. Então, a gente coloca else if, e dentro do parênteses vamos fazer a segunda comparação. Então, o meu salário ele tem que ser maior que 1.693,72, ou seja, se ele for menor ou igual a este valor, ele vai cair nessa primeira condição. Se ele for maior que esse valor aqui e o salário for menor ou igual a 2.822,90, ele vai cair na segunda faixa. Então a gente abre chaves e fecha em seguida. O meu salário líquido vai ser igual ao meu salário menos, abre parênteses, o meu salário vezes 9%, ou seja, 9 dividido por 100. Bom, o terceiro passo eu vou colocar um else novamente. Se o meu salário for maior que 2.822,9 e o meu salário for menor ou igual a 5.645,80, abre chaves e fecha em seguida, o meu salário líquido vai ser igual ao salário menos salário vezes 11%. Então 11 dividido por 100. Tá? Caso o meu salário seja acima
desse valor aqui, que é o 5.645, eu não vou ter que pagar um INSS a mais. Ou seja, se ele for maior, se ele não cair em nenhuma dessas faixas, né, o meu salário líquido vai ser o teto do INSS, que vai ser o meu salário menos R$ 621,03. Então, acima disso, o meu INSS é este valor. Tá certo? Então, temos agora calculado o salário líquido, basta retornar este valor. Então, a gente dá um return aqui no final do meu salário líquido. Pronto, o cálculo do salário líquido foi concluído. Próximo passo, a gente vai voltar na tela. Temos aqui o código-fonte dela, vou abrir o projeto. E agora, o botão copiar, que é aquele botão que a gente ainda não alterou o seu comportamento, como fizemos no botão exibir, vamos alterar agora. Então, botão direito, vou editar o texto e vou alterar o texto para calcular. O próximo passo é botão direito, alterar o nome da variável e vou chamar também de btn calcular. Enter ou clique no OK. Agora eu vou inserir um novo campo aqui na tela que vai receber o salário líquido calculado. Então eu vou aumentar aqui o meu formulário. Observem que os campos estão movimentando. Isso acontece porque o NetBeans ele tenta te ajudar a montar as telas, mas nem sempre da melhor forma possível, né? Então eu vou clicar aqui e arrastar para selecionar todos os campos. E depois de selecionar todos eles, eles ficam laranjados, a gente pode movimentá-los aqui dentro do formulário. Ok, vou aqui no label, vou arrastar para dentro do meu formulário e inserir uma nova caixa de texto, né? Um novo campo de texto. Então eu vou clicar aqui e vou colocar ele aqui. Observem que assim que eu coloquei o campo texto, ele afastou o label, tá? Isso também é um comportamento do NetBeans. E para ficar melhor, como o salário é uma informação pequena, eu vou diminuir a largura e vou botar um do lado do outro aqui. Então vamos aqui diminuir a largura do salário. Dessa largura tá bom. Vou pegar o campo Text Field e vou colocar aqui do lado, que é onde vai ficar o meu salário líquido. Então vou aumentar ele aqui um pouco. Ok, vou diminuir a largura, a altura. Vou alterar o texto aqui. Então, botão direito, editar texto, vai ser o meu salário líquido. Aqui embaixo, botão direito, editar o texto, vou deletar o texto aqui. Botão direito, alterar o nome da variável, e aqui vai ser o meu txt salário líquido. Eu vou dar OK. Agora basta clicar duas vezes no botão calcular, e vamos no código-fonte. Vou deletar esse comportamento. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar, né, como fizemos aqui em cima, no botão exibir, se o salário foi preenchido, para que a gente consiga fazer a conversão de dados e calcular o salário líquido. Então, se txt_salário.getText.isEmpty for igual a falso, significa que o salário foi preenchido. Então, abre chaves e fecha logo em seguida. Agora vamos criar o objeto da classe funcionário. Funcionário f igual a new funcionário. Na linha de baixo a gente vai preencher o salário do meu funcionário. f.setSalário. Posso apertar o Enter para ele completar. Aqui dentro a gente vai fazer o mesmo que fizemos no botão exibir, está aqui em cima, né? Então eu vou colocar double.parseDouble, pode apertar o Enter para completar. E aqui dentro desse parênteses a gente coloca o txt_salário.getText. Abre e fecha parênteses, como sempre. Agora vamos exibir o salário líquido lá na caixa de texto que criamos. Então, txt_salário líquido.setText, posso apertar Enter para completar. E aqui dentro a gente vai fazer um f.salário. A gente pode ver que já aparece aqui embaixo o salário líquido
do tipo double. Basta apertar o Enter. Só que ele apresentou um erro. Se eu colocar o mouse em cima, eu observo que ele está dando o mesmo problema que deu com a string, né? Ele está dizendo que é incompatível o tipo double com a string, que é o que a caixa de texto espera. Neste caso, para corrigir esse problema, o jeito mais simples é concatenar com uma aspas vazias. Então a gente coloca um sinal de mais, abre e fecha aspas. Ele já vai corrigir o problema, tá ok? Vamos executar o programa agora para verificar o resultado final. Com o programa sendo executado, se eu clicar em calcular, ele não vai fazer nada, porque ainda não digitei o salário do meu funcionário. Então eu vou clicar aqui e digitar um salário fácil da gente verificar se está certo. Vou abrir aqui a calculadora para a gente calcular o salário manualmente aqui para fazer os testes. Se a gente observar agora a tabela de alíquotas do INSS, a gente vai ver que para um salário de R$1.000, o desconto vai ser de 8%. Então eu vou colocar aqui, menos 8%. Então temos que 8% equivale a R$80. Então R$1.000 menos 80 vai ser igual a R$920. Tá? Então vamos ver se o nosso sistema vai refletir este resultado. Então, nosso salário R$1.000. Se eu clicar em calcular, podemos observar que ele calculou corretamente o salário líquido, que é de R$920. A próxima faixa, se a gente observar, é a faixa de 1.600 até 2.800. Então, para facilitar o cálculo, vamos na calculadora novamente. Eu vou colocar o salário de R$2.000. Então, R$2.000, ele vai pagar 9% de imposto. Então, menos 9%, ou seja, 9% de 2.000 é 180, ele vai ter um salário líquido de R$1.820. Então, venho aqui no sistema, deleto os R$1.000 e coloco R$2.000 de salário. Vou clicar em calcular, R$1.820. A última faixa ela vai de 2.800 até 5.600. Então, vou calcular aqui um salário de R$5.000. R$5.000 ele vai cair na alíquota de 11%. Então vai ser menos 11% dá 550. Então vai ser igual a R$4.450. Então, deleto aqui, coloco R$5.000 e peço para ele calcular. Temos aqui o resultado final de 4.450. Agora, pessoal, qualquer valor que eu colocar acima de 5.600, ele sempre vai descontar o valor que colocamos como teto de contribuição, que é equivalente a R$620,03, que é a contribuição máxima que uma pessoa pode fazer para o INSS. Então, vamos calcular o valor bem para dar um valor redondo de R$10.621,03. Ou seja, ele vai descontar toda essa parte aqui do meu valor, que é simplesmente subtrair R$621,03, que é o máximo que vai descontar daquele salário, né? Porque a gente atingiu o teto de contribuição. E vai ser igual a R$10.000 redondo, tá certo? Então vamos lá, eu vou apagar aqui os R$5.000 e vou colocar o valor R$10.621,03. Quando eu clicar em calcular, eu tenho o valor de salário líquido de R$10.000 redondinhos, porque o teto do desconto é R$621,03, certo? Então finalizamos agora a nossa terceira aula de interfaces gráficas com Java. Um forte abraço e até a próxima!